A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Interessante, meu irmão, minha irmã, que a carta aos Hebreus é uma carta que vem nos ensinar e vem mostrar a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo diante dos anjos, a superioridade de Cristo diante dos sacerdotes. Ele usa aqui a figura de Melquisedeque, né, dizendo que Cristo é superior a Melquisedeque e aos sacerdotes humanos, porque Jesus é o sumo sacerdote. E o autor aos Hebreus, ele chama a atenção justamente para nós não esquecermos dos ensinamentos de Cristo, para nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E ele usa aqui, no capítulo 3, ele usa o exemplo até do que aconteceu no passado com o povo de Israel, em que o povo viu maravilhas, em que o povo tinha os profetas para falar com eles, e mesmo assim o povo se desviou dos caminhos do Senhor. O povo passou 40 anos no deserto por conta da desobediência. O povo passou 430 anos no cativeiro, no Egito, sendo escravizado por conta da desobediência. Passou 70 anos no cativeiro babilônico por conta da desobediência. O povo de Israel se dividiu por conta da desobediência. Porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, o povo de Israel, ao invés de continuar aliado aos princípios de Deus, se contaminou com as coisas do mundo, né? Casaram com mulheres pagãs. O próprio Salomão construiu templos para que as suas mulheres, as suas concubinas pudessem adorar os seus deuses. Olha só que coisa terrível. E muitas das vezes nós cometemos os mesmos erros, meu irmão, minha irmã. Nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, que somos cristãos, mas não vivemos como tais. É inadmissível uma pessoa que se diz cristã defender o aborto, por exemplo. É inadmissível uma pessoa que se diz cristã defender práticas em que a Bíblia condena. É inadmissível um cristão ter comportamento que são contra os princípios bíblicos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: não se ponha. O apóstolo Paulo é interessante que no capítulo 4, acho que a partir do versículo número 24 ou 22 ali, ele diz: pois, olha só, a característica do verdadeiro cristão, pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos, para que possa ter com que acudir ao necessitado. Longe de vós toda ira, toda cólera, toda gritaria. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Sedes uns para com os outros, benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Então, meu irmão, minha irmã, tendes cuidado para não se desviar dos caminhos do Senhor. Cuidado com aquilo que você defende. Cuidado com seus comportamentos. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado, porque a roda dos escarnecedores estão aí. As influências do mundo estão aí. O povo no passado se deixou influenciar pelo pecado do mundo, pelo pecado dos
dos povos pagãos e pagaram um preço altíssimo. Por isso que há muito entre vós, muitos fracos e doentes, diz o apóstolo Paulo, e muitos até que dormem, porque tem se esquecido das doutrinas dos apóstolos, das doutrinas bíblicas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, ainda que um anjo do céu, ou um de nós, pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Não se desvie. Olha só as palavras do autor aos Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça houver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. As pessoas estão querendo justificar os seus pecados hoje. Estão querendo reinterpretar as Escrituras para justificar os comportamentos que a Bíblia condena. Versículo 4. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.